tem essa questão toda, né, dos rituais, dos antigos povos lá, na origem da cultura, né, quando o homem libera suas mãos e começa, então, a construir com elas, né, lá no início, né, a dança se coloca muito lá antigamente. Então, essa questão espiritual está muito conectada, né, com a dança, né? E aí, então, surgiram diversas danças, né? Todos os corpos, para mim, são dançantes, né? Qualquer pessoa sabe dançar. O que acontece é que, às vezes, elas se reprimem em função de cada cultura. Umas são mais espontâneas, outras não. Umas praticam tal coisa, tipo, homens dançam. Na outra cultura, os homens já não dançam tanto, já são vistos com um certo preconceito. Em outras, eles dançam, se divertem, né? Então, tem toda essa questão cultural, que, às vezes, bloqueia as pessoas, né, de dançarem. Daí ali, o que caracteriza uma dança para ser chamada assim? Daí aqui eu não entendi bem a questão. O que caracteriza, o que eu percebi que pode ser? O que caracteriza uma dança para ser chamada assim? No caso, se todos os corpos são dançantes, seria a pergunta, o porquê que existem as danças? Será que é isso? Tá, se for isso, se não for, você me corrige aí. Voltou. Enquanto ele escreve, eu também partilho, né? Sou suspeita para falar, para mim, sim. Todo corpo é dançante, porque eu acho que a vida é dançante, né? A vida é movimento, né? Sim. E a gente está mudando a todo tempo, a gente está numa arena, né? E pegando o que o Daniel falou também ali da questão do diálogo como arena, né? É sempre a gente nessa busca de equilíbrio pelo desequilíbrio, nessa zona de conforto que também, ao mesmo tempo que ela conforta, ela desconforta, né? E isso é dança, né? Aí vai muito também da forma como a gente concebe a questão, né? O que é dança? O que é dança? O que é arte? Como, para mim, a dança está conectada a essa religação, né, espiritual, né? Ali, o que caracteriza uma dança para ser chamada assim? Existem infinitas técnicas de dança, né? Mas, para mim, não necessariamente quem faz uma técnica de dança, você entende? Ela pode estar fazendo dança no sentido no sentido denotativo, seria? Não sei. E posso estar fazendo dança num sentido mais figurado, que é a dança mais com funções, né, de elevação do ser humano. E não é uma coisa assim, viajante, né? A evolução, não é isso. Eu digo a questões mesmo de mudanças internas que acontecem de você sentir a conexão com a espiritualidade. O que é a espiritualidade para mim? É estar presente no momento, né? Agora, eu estar aqui, estar com você agora. Martha Graham já diz o princípio da totalidade, né? Eu estar por inteiro aqui. E não dançando com a minha cabeça lá no que eu tenho que fazer de noite, né? Não, dançar é estar por inteiro. Quando você está por inteiro, há uma modificação em todo o seu sistema, né? Sistemas corporais, que provocam mudanças na sua maneira de ser, né? E que mudanças são essas? Você torna-se mais sensível, né? Você torna-se mais emotivo, talvez. Você começa a olhar para o outro, né, da maneira que você gostaria que olhassem para ti. Porque, afinal, são tantas descobertas com a dança, né,
que tu acaba tendo um cuidado maior com o seu corpo e percebendo que você não é só o seu corpo. E aí tem tudo a ver com o momento de agora, né? Essa questão do egoísmo, que é tão crescente na nossa sociedade, né? Então, eu estar aqui, mas sabendo que eu estou aqui porque tem você que está aí junto, tem a outra pessoa que está aqui que me gerou, tem a outra pessoa que é minha amiga, tem os animais na minha volta, tem as árvores na minha volta, tem o chão, e eu tenho que ter um cuidado com isso para que eu consiga me manter íntegra e total, né? Então, isto é o que a dança desperta. A dança no sentido de religião, religar, né? Religar a uma espiritualidade que não deixa de ser você mesma, né? É um autocuidado para partir do seu conhecimento, né? E aí tem bastante a ver com a filosofia taoísta também, que é bem interessante, né? As filosofias orientais. E eu, como das artes marciais, sempre fui apaixonada, sem, no início, lá saber de todas essas coisas, eu era muito nova, mas sempre aquilo me apaixonou. Eu seguir, né, uma disciplina, o que eu acho que falta muito para a nossa sociedade, né? Então, essa questão da disciplina, eu ter um mestre e eu, enquanto ele estiver me ensinando e eu aprendendo, eu estou ali baixando a minha cabeça, né? E sempre honrar e respeitar essas pessoas. Então, é importante você ter um mestre. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm. A nossa política está uma bagunça, né? Não tem um líder que cuide do povo, não tem. Então, o povo está perdido e aí as pessoas não têm em quem se guiar. Muitas pessoas não têm condições, né? Que não estudaram muito, mas que têm, sim, muitos conhecimentos. Aí tem que tomar um cuidado. Conhecimento de áreas que eu não tenho, digamos, né? Mas, assim, no geral, as pessoas precisam ter um líder, um mestre, que ensinem coisas boas e que façam elas terem atenção com o seu próprio corpo, né? E saber da importância do cuidado com essa pessoa para ter um cuidado com a outra e com a outra e com o universo, né? Essa é a conexão, é conectar você com o universo que te gerou. Então, a existência, né, ela existe da não existência. E aí há um vácuo, há um vazio que a dança preenche, né? Então, não é somente eu pensar, eu dançando aqui, a outra dançando ali, fazer um passo para cá, um passo para lá, conseguir fazer tudo como a professora mandou e deu. Não. Dançar é você ter um momento de atenção, e aí a educação somática entra muito para contribuir, né? Que é você sentir-se, né? Para que com os meus aprendizados eu consiga entender o outro, entender o ambiente, entender a totalidade da vida, que não é só eu, entendeu? Então, ali, agora com essa questão do corona, né? Muitas pessoas daí pensavam, tá lá na China. E ninguém nem se importou. Carnaval aqui, todo mundo feliz. Quando vê o problema está aqui, mas é que o problema não era lá. É um problema de todos, da humanidade inteira. Então, a dança faz com que você tenha esse pensamento agindo integrado, o tempo inteiro, integrado. Isso é a dança verdadeira para mim, né? Agora, existem danças que são só passos de dança e não significam, sabe? Para mim. Mas isso é o que justamente a gente começou lá falando com a questão de código, língua, linguagem, código e uso, né? É justamente isso. E quando eu falei das partes para um todo, né? Para que algo, a gente tenha um acesso integral ao sentido de um dizer, seja ele escrito ou dançado, né? É justamente isso. Uma coisa são
Tu vai ver uma dança e tu sente que os passos são passos, né? São passos colocados lado a lado, sem que a gente às vezes perceba que conexões existem ali, né? Para um todo de sentido, né? Então, às vezes parece que são assim, são movimentos colocados lado a lado de modo isolado. Tá, eu vejo que a pessoa apreendeu uma técnica, né? Eu vejo que ela, né, ela traz aquele repertório, aquele código, né? Ela pode até entoar isso, né, através do corpo dela, mas aí quando a gente fala de linguagem, o que ultrapassa aquele código e aquele sistema, o que deixa de ser campo estável e adquire o estável, né, que vai dar essa instabilidade da linguagem, não é sempre que a gente sente, né? Para mim também existe uma diferença entre movimentos colocados lado a lado de modo isolado e fragmentado e gente, isso é bem imagético, né? Eu posso colocar palavras lado a lado, mas elas não vão adquirir sentido se eu não eu não articulo uma conexão entre essas palavras. Para formar uma frase que faça sentido, eu preciso fazer escolhas, eu preciso selecionar, eu preciso, né, valorar o meu dizer, né? E isso é o que também se dá na dança, é a forma como eu concebo, né? Então, a gente tentando fazer sempre esse diálogo, trazendo onde é que entra Bakhtin, né? A partir da minha visão, claro, não é a dança, né? E tu traz outros assuntos que são muito interessantes, a questão da espiritualidade, a questão dessas outras noções que são partes importantes quando a gente também vai aprender determinados discursos, né? E às vezes participa do que a gente quer dizer, do que a gente quer valorar e como dar conta disso, né? Se eu tenho um olhar fragmentado, né? Como usar essa amplitude, né? Eu me lembrei, te ouvindo falar também, lembrei o que Bakhtin falou, quando tu diz o agora, né? Desse corpo presente, né? Bakhtin também faz essa referência de tempo, quando a gente pensa no que ele vai falar sobre a eventicidade do ser, né? Por exemplo, nós duas aqui estamos conversando e por mais que a gente tente acessar isso num outro dia, se a gente for contar para alguém, se a gente for tentar reproduzir isso, a gente nunca vai fazer da mesma forma. Isso está se dando somente aqui, neste momento. Nunca mais a gente vai, nem que a gente ensaie, nem que a gente pegasse e ensaiasse para dizer exatamente tudo, a mesma coisa, a gente não conseguiria isso, porque é único. É um momento único. O corpo renova, né? Renova-se. Ele não vai se dar... Sim. Não mais o corpo. Já é um outro corpo. Isso vai ter outros dizeres, vai ter outras vozes, né? Mas igual nunca será, né? Sim. E não é que é para ser ruim isso. Isso é ótimo, porque a gente vai atualizar isso, com certeza. E é o que a gente vê na dança, né? Na dança da mesma forma. Se a gente vai ver alguém dançar, a gente está dançando, pode ver. Eu posso ter dançado num teatro, num palco. Como eu disse, se tu me chamar para dançar no teu espaço, Marisa, vem fazer uma dança aqui para o pessoal ver como é que é a dança do ventre e tudo mais, seu trabalho. Ok, eu posso pensar na mesma coreografia, eu posso levar as mesmas coisas, não vai ser do mesmo jeito. Só que aí é aí que eu digo que o bacana de pensar do ponto de vista da linguagem é usar isso a nosso favor. Mudou o contexto. Então, que estratégias eu também preciso mobilizar no meu trabalho como bailarina para me comunicar melhor? Porque é um outro contexto, né? Então, a questão da capacidade, né, da pessoa interagir e
e conseguir adaptar-se, né? Não ser presa à questão de um lugar, o outro lugar tem que ser igual. Não. Tu aprender, e isso a dança ensina também, a adaptar-se às situações, né? E aí, saindo da dança, levar isso para o dia a dia, né? E criar sempre, improvisar sempre, em qualquer coisa da vida, né? E aí, isso a dança me ensinou muito também. E são coisas que antes eu nem imaginava que iriam ser suscitadas, e com o tempo, sem ninguém ter me dito, sabe? Vai espontaneamente buscando, eu vou lá, vou ler sobre aquilo, e aquilo tem a ver com o que eu estou pensando, que tem a ver... E é incrível como a dança propicia conhecimento, né? Muito. Acho que teve aqui o esclarecimento da pergunta. A minha pergunta foi no sentido do movimento. O que para vocês caracteriza um movimento corporal dançante? Como avaliar se um dado gesto é parte de uma coreografia? Eu não entendi bem. Pois é. Como avaliar se um dado gesto é parte de uma coreografia? Num todo? É que depende muito do contexto, né? Depende, e depende para mim muito do contexto, né? Deixa eu ver aqui o início. Como a criação seguiu ali. Vejo a dança como algo também subjetivo, visto que ver galhos de uma árvore se moverem como o vento me traz a imagem de uma dança da natureza, por exemplo. Sim. É que, por exemplo, eu posso, no meio da coreografia, fazer um gesto. O gesto tem um significado, né? Um gesto. Agora, para mim, esse gesto pode ser fecha a boca. Para outra pessoa pode ser, nossa, tira a mão de mim. Nossa, tá fazendo um carinho. Nossa, uma agressividade, entendeu? E aí vai muito da intenção minha também desse gesto, né? Tipo... E aí os detalhes fazem toda a diferença, né? Justamente. Outra coisa é isso. As entonações. Com o resto, tipo, o meu olhar, tipo... Muda totalmente. Muda o efeito totalmente. A coreografia é livre para criar, no caso, uma coreografia que você está compondo, enfim, você vai ter uma interpretação, mas não quer dizer que a plateia vai dizer a mesma coisa dessa interpretação. Para ela pode ser, para cada um universo diferente. Tipo, é muito amplo. O que cada um tem de história, né, vai fazer as sinapses e vai... Pum, para mim fechou isso. Para mim não quis dizer nada. Para mim, nossa, foi um horror na hora que ela pôs a mão na boca. Né? Então, acho que é muito ampla essa questão. Né? E o gesto, ele tem um significado, né? Ele tem um sentido, aquilo que a gente faz, um gesto. Né? Agora, cada um tem a sua noção do gesto e o que vai interpretar. Né? Porque, claro, para mim... Se eu digo isso aqui, eu estou comunicando. Geralmente a gente consegue apreender um sentido, é um sentido universal, né? É o nosso código, né? Geralmente quando eu faço isso é uma adesão, ok, beleza. Mas vai que em algum lugar do universo esse gesto do ponto, sim. Com certeza. Aí são os diferentes efeitos produzidos, mas que tu precisa dominar, vamos dizer, esse código estabelecido para poder estabelecer essas relações. Porque até o que tu vai somar, atribuir junto com esse gesto é o que vai comunicar ele, né? Eu digo, não são isolados e fragmentados, está posto em diálogo, né? Isso, uma coreografia, é a conexão. Movimento. Exato. Coreo, né? Grafia, escrita do movimento.
E aí eu vou ter uma composição coreográfica, uma composição de escritas do movimento. E Mari, tu falou também que às vezes o que a gente vai mobilizar, por exemplo, numa coreografia, pegando essa questão, né, que surgiu desse espectador que não necessariamente vai ver exatamente aquilo que, como nós, bailarinos, numa posição autoral, imaginamos, né? Essa não coincidência, né? Para Bakhtin também é uma coisa bem interessante, que é o eu para mim, o eu para o outro para mim, são esses diferentes revezamentos que a gente tem a partir das posições que a gente ocupa em diferentes contextos, né? Quando a gente se relaciona, né, com alguém ou com um grupo, seja o que for, né? E esse não indiferente que eu comecei a falar lá, né, quando a gente começou a conversar, que é esse leitor que é ativo, né? Eu preciso dele, eu preciso do olhar dele para concretizar também o meu discurso, né? É uma troca, é um diálogo. Então, isso é válido na linguagem verbal que a gente estabelece 24 horas por dia e para mim é uma máxima também quando a gente dança. É a mesma relação, né? Se eu quero propor algo, eu preciso também contar que o meu leitor ele vai presumir certas coisas que são daquele campo do código, do que a gente partilha, do que é comum, do que é repetível, mas obviamente ele também possui o campo dele em que ele vai poder extrair diferentes sentidos a partir das seleções que eu estabeleço com o meu discurso, né? A seleção de uma palavra que eu uso aqui agora nessa conversa, né? É diferente eu começar uma live dizendo: oi, queridos, oi, amigos, tudo bem? Quer dizer, boa noite, fiquem à vontade, por obséquio, né? Isso cria imagens diferentes e efeitos diferentes também, né? E quando a gente dança, a gente tem que pensar, a gente tem um discurso ali estritamente visual, né? Então, esse é o grande desafio, né? Como estabelecer essa comunicação coerente a partir de intencionalidades, se eu tenho intencionalidades, né? Porque às vezes a gente também quer dançar, mas a gente não tem previamente uma intenção, né? Então, depende muito de como cada profissional quer se manifestar, quer fazer ecoar o seu dizer, né? Mas quando há uma intencionalidade, eu preciso olhar para essas estratégias, eu preciso também pensar nessas seleções, né? Eu preciso pensar no que eu quero dizer, para quem eu vou dizer, em que contexto, qual é a relação que eu tenho com esse espaço, com as pessoas que vão me ver, que vão estar estabelecendo também um diálogo comigo, né? Então, enfim, aí entra toda a questão de autoria, entra toda a questão das estratégias também, enunciativas, né? Como quando eu danço, eu mobilizo estratégias para chamar a atenção desse espectador, né? Então, e como é que se dá essa relação entre nós, né? Então, gente, Mari, pra gente, não sei se tu quer... Fica aberto espaço para ti. Acho que não tem nesse momento nenhuma outra questão. Né? Chegar. Gente, alguém tem alguma pergunta para nós? Alguma curiosidade? Eu acho que alguém quer saber algo? Acho que o Daniel colocou: vejo o outro refletido e refratado na minha dança. É bem nessa linha de pensamento. Porque a questão do refletir e refratar, né? Que para Bakhtin é importante esse olhar, que não é só um reflexo do mundo, né? A gente não está ali representando, né? A dança, ela é ideológica, né? Ela é impregnada de valor, né? Aquela história, né? Não tem signo neutro, não tem palavra neutra, a palavra não é neutra, né? Então ela é carregada
ela é carregada de valoração. Da mesma forma, o nosso gesto, o que a gente mobiliza dançando é carregado de valor também, né? Então, nós estamos interpretando, né? A gente está sempre interpretando, a gente está sempre valorando, né? Percebendo essas diferentes valorações, né? Então, obrigada, Daniel, aqui pela participação.